Bruno Viana, Moisés, boa noite. Qual seria a sua maior expectativa de benefícios para o Brasil nessa viagem? Bruno, eu achei excelente a tua pergunta. Tá? E eu vou te explicar de quem já participou de diversas dessas missões internacionais. Diversas. Entre o Brasil, inclusive entre o Brasil, acho que só entre Brasil e Rússia, pelo menos umas 5 ou 6. Lá em Moscou e aqui no Brasil, no Itamaraty. Uma das coisas que eu aprendi é que nada se resolve rápido nessas missões. Tá? São feitos gestos. Hoje, por exemplo, durante o evento que nós tivemos aqui na Câmara entre o Brasil e a Rússia, durante as 2 primeiras horas, basicamente, são as grandes oportunidades se apresentando. É quase como se fosse uma reunião com troca de cartões. Então, a minha expectativa está muito mais na sinalização da construção de uma ponte para nós ampliarmos a relação com a Rússia e não sermos dependentes, né, de 1 ou 2 players no mundo, mas fazer negócio com todo mundo, do que de algo efetivamente concreto. Agora, eu posso dar uma opinião sincera sobre que talvez nem seja no campo técnico, tá? Mas sim do campo das emoções. Eu tenho uma impressão, e eu já trouxe isso, inclusive, numa análise na área de membros, que faltou, um dos apoios que faltou à época, olha que a minha análise é bem fria aqui, né? Graças a Deus que a Dilma caiu. Mas uma das coisas que a Dilma não soube fazer foi costurar a relação com a Rússia. Na última hora, ela se abraçou e acreditou no Obama e teve o que teve. Porque eu atribuo, por exemplo, a queda da Dilma, não porque alguns garotos saíram caminhando daqui de São Paulo a Brasília. Isso faz parte da peça teatral. Mas porque o sistema, inclusive o próprio PT, não queria mais. Aliás, nós ratificamos isso recentemente aqui, quando o próprio Lula disse que nem vaga em ministério a Dilma terá. Né? E esse apoio faltou. O Putin fez um gesto a ela e ela humilhou o Putin no formato internacional. Essa é a minha visão. O presidente Bolsonaro, ele tem uma estrela muito forte nesse sentido. Ele foi colocado exatamente no mesmo cenário em um processo que todo o sistema quer derrubar ele. Ele fez exatamente o contrário. Então eu tenho boas impressões. Eu sei que isso não é muito técnico, mas eu gostaria de deixar esse registro. Até porque eu acompanhei esse cenário lá em 2015 até 2017. Né? E, do ponto de vista prático, eu acredito que nós vamos ampliar vamos destravar alguns pontos. Eu vou logo adiantando. A questão dos negócios entre o Brasil e a Rússia, no ponto de vista da defesa, encontra 2 barreiras principais. Porque provavelmente você tem esse interesse principalmente na defesa. Os 2 pontos são: o Brasil tem uma série de acordos a nível de Ocidente com empresas estratégicas que são dependentes, por exemplo, de alianças como a OTAN, o próprio Estados Unidos. E firmar uma parceria nesse momento com a Rússia poderia atrapalhar. Imagina que nós temos mais de, 50, 100 produtos sendo desenvolvidos com coparticipação de empresas do Ocidente. De repente, você firmar um acordo para um produto estratégico da Rússia, por exemplo, sistema de defesa antiaérea, poderia atrapalhar todos os outros. Isso dificulta muito para que um grande acordo nesse momento ocorra. Mas nós podemos ser surpreendidos. Aliás, o mundo foi surpreendido com a decisão do presidente Bolsonaro de ir. Estou falando do ponto de vista pragmático. E a outra questão é a questão econômica. A Rússia hoje é um fato que ela possui dificuldades em fazer negócios com o resto do mundo, principalmente para o setor da defesa. Existem sanções para empresas e personalidades russas. O que significa que qualquer troca comercial entre o Brasil e a Rússia que passe pelo sistema financeiro internacional já nasce com algum tipo de problema. Aliás, isso foi alegado, e eu quero trazer o brigadeiro Romão aqui, que inclusive faz parte dessa negociação, né, para que ele possa explicar isso, porque isso é uma das alegações do comandante da Força Aérea para, por exemplo, descontinuar
H-2 Sabres, que são os Mi-35 que vieram da Rússia. Eu acompanhei isso desde o início, aliás, eu estava no dia que eles chegaram ao Brasil. Né? São os helicópteros de ataque brasileiros. Então, assim, você tem que superar esses dois problemas para a área de defesa. Eu não sei até que ponto o Brasil vai evoluir nisso. Olha, está lá o ministro da Defesa, que é uma pessoa de extrema confiança do presidente Bolsonaro. Né? E o gesto de simpatia na defesa foi o maior gesto que eu vi até o momento. Desde que eu estou nessa história aí, 20, 30 anos, conversando nas relações entre o Brasil e outros países para o setor da defesa. Né? Do ponto de vista político, amanhã é óbvio, nós vamos precisar esperar essa cena aqui. Deixa eu colocar aqui. Ó. Essa cena aqui vai ser no dia 16. Cadê? Essa aqui, ó. Você está vendo essa cena? Ela vai ocorrer amanhã. Eu não sei se o presidente Bolsonaro terá mais de um encontro, mas ela provavelmente ocorra amanhã. E ao invés da bandeira do outro lado ali, que é a bandeira da União Europeia e da Alemanha, estará a bandeira do Brasil e o presidente Bolsonaro. O que os dois líderes mundiais vão falar aí vai determinar, né, o futuro da relação. Tá? O presidente Bolsonaro provavelmente foi aconselhado pela área de relações exteriores, pelo MRE, a falar das questões das nossas trocas comerciais. Mas a fala do presidente Putin pode enquadrar o presidente Bolsonaro também. É um momento muito delicado. Não é esse jogo não está combinado, tá? Esse jogo não é combinado. Mas eu acredito que o presidente Bolsonaro sempre tem uma relação próxima e ele fará isso com o presidente Putin. E eu vou dizer uma coisa, apesar da carranca, né, que o Putin se apresenta, aos mais chegados, ele fica mais tranquilo. É um ser humano como outro qualquer. Inclusive, gostaria muito de chamar aqui, vou trazer o presidente da Câmara Brasil-Rússia, que é o Gilberto, que já esteve diversas vezes na presença do Putin. Ele pode falar mais sobre isso. Então, pode ser uma grande surpresa amanhã. Tá? O meu entendimento é que o serviço que o presidente Bolsonaro precisaria fazer à Rússia e o serviço que a Rússia deveria prestar ao Brasil já foi feito no simples fato de o presidente Bolsonaro já estar lá. O resto é lucro, né, para o Brasil. Essa é a minha opinião aí sobre o encontro. Né? Tá? Então, acho que está respondido aí, né, ao amigo.